Início dos anos 40. O rádio dá um grande salto. Por quê? Chegam até nós as grandes empresas de publicidade americanas que traziam na sua esteira os grandes anunciantes. O rádio dá um salto para o futuro. Vamos conhecer um pouco dessa história aqui comigo agora, contando a história do rádio, meu amigo Dinoel Santana. Oi, Roberto, e cá estamos nós, mais uma vez, nesse momento feliz para contar a história do rádio. Né? Muito obrigado. Esse veículo que nos conduziu a vida inteira. Eu diria, como você já disse há uns programas passados, muito me apraz estar aqui com você. Muito obrigado. A recíproca também é apraziva em relação a você. Muito obrigado. Bom, nós vamos falar do rádio dos anos 40, no seu início, quando ele saiu daquela fasezinha do acabamos de ouvir, passamos a apresentar, o anúnciozinho da padaria da esquina, o anúncio da professora que dava aulas particulares, o anúncio daquele amigo que dava aulas de violão. O rádio agora já estava contando com anunciantes de peso. Por quê? Verdade. Porque chegaram aqui até nós as grandes empresas de publicidade americanas com aquela visão do rádio americano, com aquela visão mercadológica do rádio americano, que era o rádio que se fazia com melhor qualidade no mundo todo. Então, é o que nós vamos falar aqui. Porque as empresas americanas de publicidade descobriram que o Brasil era um grande mercado. Continua sendo. Continua sendo. Por quê? Uma vasta população. O Brasil não é um país. O Brasil é um continente. Uma vasta população. E outro detalhe, eles constataram que o número de emissoras de rádio no Brasil aumentava a cada dia. A cada dia. Um país imenso, dimensões continentais, com emissoras de AM, ou melhor dizendo, de onda média, que se inauguravam em todo canto. Qualquer município do Brasil tinha a sua estação de rádio. E olha, Roberto, tinha um município, até vou fazer pegar aqui um gancho, tinha municípios que tinham cidades que tinham muitas emissoras de rádio. Quer ver um lugar aqui no Rio de Janeiro que tinha muita emissora de rádio e pouca gente sabe? Campos. Campos tinha, não sei, mas eu não posso precisar o número exatamente, mas tinha um número, mas tinha uma quantidade imensa de emissoras de rádio, guardando as proporções em relação à população. Isso eu sei. Eu não sei o número, mas sei exato. Disso. Eu trabalhei em Campos, na emissora Continental de Campos. Quer dizer, eu era da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e a Secretaria de Educação tinha um projeto de rádio educativo com a emissora Continental de Campos. E eu fui nos anos 80 várias vezes, eu ia uma vez por mês fazer um programa de rádio lá com o Zé Zuca, lembra-se? Claro. Zé Zuca, claro. em convênio com a Rádio MEC. Grande talento. Quando a Rádio MEC esteve aqui conosco, nós citamos esse projeto. Zé Zuca precocemente falecido, né? Uma grande perda para nós, né? Para o rádio também. Para as crianças, né? Para as crianças, Mas então, voltando aqui ao nosso tema, havia muitas emissoras. O Brasil era pulverizado de emissoras de rádio que cobriam apenas o município, mas que alcançavam um público diretamente. E era interessante porque o público valorizava muito a sua estação de rádio. Então, os americanos descobriram que havia no Brasil um grande nicho em que a publicidade poderia ser aplicada aqui com enorme possibilidade de retorno comercial. E aí, o rádio descobriu o seu potencial para anunciar tudo aquilo, porque chegou à constatação
que o rádio podia vender tudo aquilo que se anunciasse. E nós vamos aqui mostrar isso para que vocês constatem por que disso. Pois é. Será uma grande oportunidade para que também, Roberto, aproveitar aqui e fazer o seguinte, pedir aos professores das escolas de comunicação que indiquem aqui o programa A História do Rádio, da TV Carioca da Gema. Perfeito. Que eu acho que faz parte. Esse livro do Roberto aqui é uma coisa fundamental. É um material didático da maior importância nesse segmento, né, Roberto? Olha, eu agradeço a você deixa, eu tinha esquecido de falar do livro. Mas não pode esquecer, Roberto. Muito obrigado, você de Noel. Estou te devendo um café. Não, só um. Um café duplo. Olha aqui, obrigado. A história café do rádio. Com leite. Café com leite. A Era do Rádio Teatro, meu livro está na 2ª edição, conta várias coisas interessantes, histórias do rádio, tem fotos, tem fatos interessantes, e especialmente sobre a radionovela, o rádio teatro. Não é? Então, eu acho legal. Você quer comprar? Entre a Era do Rádio Teatro no Facebook, a Era do Rádio Teatro no Instagram. Lá vai ter um lugarzinho para que você clique e possa adquirir o seu exemplar. Em contrapartida... Não, não, continua. Vou dar uma dica para você. Por favor. Agora o comercial do nosso Carioca da Gema. Muito obrigado, claro. A TV Carioca da Gema precisa muito da sua cooperação, precisa muito de você, da sua participação, que você se registre no canal, que assine o canal, que você dê o like, que você compartilhar na rede, mas compartilha com as pessoas também. Chega para o amigo, rapaz, você já viu aquele programa, a primeira emissora, a primeira TV Cast do Brasil. Você já viu a TV Cast? Né? Chegar para o amigo. Pois vai lá ver. Tem o Roberto Salvador, tem o de Noel, tem o Sérgio Frias, tem o Mário Silva, tem o Abirrian, tem Nossa Senhora. Cada dia uma atração, né? Tem a Beth Camarão, cada dia uma atração. Beleza. Às 6 horas, todo dia. O Luiz Orlando, o Arnoldo, meu Deus, oh meu Deus do céu, o Arnaldo, o Evandro e a Cris, cada dia é uma novidade, às 6 horas, e dias com programas às 10, às quintas e às sextas-feiras, 10 horas, o Luiz Orlando. Então, por favor, ajuda a gente aí. Muito bem. Então você vai conhecer a história do rádio, porque hoje é dia da história do rádio. Sábado. Então vamos lá, vamos falar da importância da entrada dos grandes anunciantes no rádio brasileiro. Por quê? Eles descobriram que o rádio era um grande vendedor de produtos. E vamos ver por quê. As grandes fábricas e lojas começaram a anunciar no rádio. Eram produtos de beleza, eletrodomésticos, fábrica de automóveis como a General Motors e a Ford, laboratórios, inseticidas, alimentos, tudo se anunciava no rádio. Empresas poderosas, com verbas para gastar em publicidade, injetaram dinheiro nas grandes emissoras. Olha, porque começaram a entrar também aquelas multinacionais, as multinacionais, empresas de grande porte. Essas empresas multinacionais, em sua grande maioria, eram americanas. Isso. E elas vendiam aqui, tentavam colocar aqueles eletrodomésticos que começaram a chegar aqui ao Brasil. As geladeiras, aspiradores de pó, liquidificadores, equipamentos que davam maior conforto à dona de casa, claro. Maior facilidade de transporte, né? Carros, ônibus. Por quê? Porque os americanos tinham um grande interesse em investir no mercado no mercado comercial brasileiro, porque eles estavam não apenas vendendo produtos, eles estavam vendendo um estilo de vida. Exatamente. Um estilo de vida americano. E nós estamos vivendo num período em que estava começando a Segunda Guerra Mundial e havia um grande interesse
dos americanos em conquistar a filosofia da vida brasileira através da introdução de um estilo de vida americano, que nós passamos a consumir praticamente o que os americanos consumiam. Passamos a usar os automóveis que os americanos usavam, o creme dental, o sabonete, a pasta de dentes, o creme de barbear, a roupa, o sapato, que os americanos consumiam. Então, isso aí fazia parte de um contexto. É um contexto muito forte, muito forte. Por quê? Havia interesse também de conquistar o Brasil para a simpatia dos Estados Unidos. E como mercado também, né? Como mercado. Para colocar seus produtos, né? E como filosofia, como estilo de vida. Opa. Por quê? Vamos lembrar daqueles anos, final dos anos 30, anos 40, que é o foco do nosso trabalho aqui. A Segunda Guerra Mundial estava... O Getúlio, que era o presidente da República, não tinha se definido ainda. Havia uma tendência forte para verter para o lado dos aliados, para os americanos. Mas havia também uma raiz de simpatia do presidente Vargas pelos alemães. Bastante. E havia uma grande colônia italiana no interior do Brasil, especialmente em São Paulo, e ainda no Rio Grande do Sul. Então havia toda uma indecisão. Compreendendo isso aí quando se fala italiano, por causa do Mussolini, né? Sim, o Brasil... Que tinha forte ligação com Hitler. Com Hitler, claro, era o Mussolini, depois entraram os japoneses. Exatamente. Né? E os aliados, que era o Brasil... O Brasil não tinha se definido ainda. Ainda não. Os americanos, a Inglaterra... Portugal estava neutro, e por aí parte da Europa que tinha ainda escapado do nazismo. Exatamente. Então havia toda uma tendência do Getúlio, e o Getúlio ficou muito na dúvida, digamos dúvida, não era bem dúvida, era... talvez fosse até uma artimanha dele, talvez, né? Para ver onde ele seria melhor. Onde seria melhor a vantagem, talvez até para o próprio Brasil. Exato. Comercialmente falando. Exatamente. E depois, a posição estratégica do Brasil fez com que os americanos se sentissem atraídos, porque lá na pontinha do Brasil, lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal, a pontinha do Brasil era o ponto mais próximo da Europa, né? Exatamente. Era ali. E um salto para a África. Um salto para a guerra. E para chegar à Europa. É o trampolim da vitória, como chamavam os americanos. Então, houve todo o interesse. E aqui, então, o rádio se beneficiou muito disso, porque as empresas americanas se instalaram aqui, injetaram muito dinheiro na publicidade e foi possível, então, o rádio se desenvolver com programações, como os programas mais caros, tinham anunciantes poderosos, e essa ideologia, essa política toda, ia todo, não era só no estilo de vida, era também na cultura. Tudo. Foi aqui que chegaram os desenhos do Walt Disney, chegaram aqui os filmes americanos, hollywoodianos, etc. E foram do Brasil para os Estados Unidos artistas brasileiros que foram se estabelecer lá e levando aquilo que a gente chamava de política da boa vizinhança. Isso aí. Tinha ali o Saludos dos Amigos, interessante que eles misturavam muito o português com o espanhol. Eu acho que muita gente pensava que no Brasil se falava espanhol, né? É verdade, nos Estados Unidos, muito se achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Não tem a dúvida. Não é? E olha esse desenho aqui, do Walt Disney, Go South America, vamos para a América do Sul. E a figura do Zé Carioca, né? Exato. Ali confabulando com o Pato Donald. E tinha o Zé Carioca, era uma figura carioca, realmente, não era carioca da gema, mas era carioca. Exato. Não é? Sem trocadilhos. Muito boa. O Zé Carioca era aquele tipo
do carioca mesmo, alegre, bonachão, brincalhão, que convidava o Walt Disney, o Pato Donald para tomar uma cerveja e coisas que valham. E na música popular brasileira, houve uma grande influência também com artistas brasileiros indo para os Estados Unidos, como vocês podem verificar por esse vídeo que nós vamos passar para vocês agora. Brasil, esse coqueiro que dá coco, foi onde amar minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim, Brasil, Brasil. Que beleza, hein, Roberto? Carmen Miranda. É uma história, né? Carmen Miranda foi para os Estados Unidos, o Ari Barroso, por Dorival Caymmi. Não, e essa música, né? Essa música aí... Aquarela do Brasil. Poxa, me lembro perfeitamente, muitas vezes no exterior, as pessoas, mesmo já, obviamente, Garota de Ipanema tendo estourado e tudo mais, mas essa música aí era mais conhecida e é mais executada a música brasileira é mais executada fora do Brasil. Era um espetáculo. Era engraçado, eu me lembro disso em alguns lugares que eu fui, e que tocava essa música, e as pessoas, obviamente, naturais dos países, aí tocava, achava engraçado que tinham uma noção, assim, errônea de que isso era o samba, efetivamente, que não era um samba exatamente, né? Que tinha uma coisa de samba, mas não desse samba hoje em dia que se apresenta mundo afora, que é um samba mais com mais malemolência, com mais dizendo no pé e tudo mais, e as pessoas queriam, as mulheres principalmente, queriam dançar achando que estavam dançando samba efetivamente popular brasileiro, digamos assim. Exato. O músico americano, o percussionista americano, tinha muita dificuldade de reproduzir o ritmo brasileiro, como né? eles não conseguem dançar, né? Eu acho que não conseguem até hoje, né? Não conseguem, não. Não conseguiam, porque é uma coisa muito nata, né? Tá no sangue, né? É verdade. Tá no sangue, mas não conseguia rebolar. Não conseguia. Consegue. Então, essa entrada desse dinheiro todo possibilitou as rádios se equiparem, né? Comprarem equipamentos melhores. Houve até, inclusive, uma certa facilidade, já que esses equipamentos eram americanos, deles entrarem no Brasil e para equipar as emissoras de rádio. Os transmissores, né? Os transmissores eram americanos, os equipamentos eram americanos, os microfones, os tocadiscos, os transmissores, as mesas de áudio, as mesas, enfim. Não se fabricava no Brasil. Nada, de jeito nenhum. Apesar de que, Roberto, houve um momento em que se colocava o governo colocava uma dificuldade muito grande para se adquirir equipamento, esse tipo de equipamento que não era produzido no Brasil. Não. Depois melhorou um pouco, né? Mas, todavia, nessa época, então, imagino que era muito difícil, porque em nome da defesa da indústria brasileira, se inviabilizava a chegada de um microfone, a chegada de um mixer, em suma, dos equipamentos de áudio necessários para as emissoras, né? E essa chegada de dinheiro dos anunciantes possibilitou a melhoria da qualidade técnica das nossas estações de rádio. Os nossos transmissores ficaram mais potentes. No início, as emissoras de rádio eram muito locais. As rádios do Rio de Janeiro pegavam no Rio de Janeiro, no Grande Rio, vamos chamar assim, até uma certa distância do Rio de Janeiro. As rádios de São Paulo, idem. As rádios de Belo Horizonte também. E com a ajuda de equipamentos com transmissores mais poderosos, essas emissoras passaram a ter transmissores mais poderosos. A Rádio Nacional foi uma delas. A Rádio Nacional possuía
3 emissoras de onda curta, PRL7, PRL8, PRL9. Elas praticamente cobriam todo o território nacional. As rádios paulistas, as rádios de São Paulo, a Record, elas tinham cobertura não apenas estadual, elas tinham cobertura de todo o estado, das imediações. Pegavam na fronteira de São Paulo, ultrapassava até Minas Gerais, até Mato Grosso, Goiás, até o Paraná, o sul do Brasil. As rádios pegavam pelo país todo. E as rádios da Bahia, as rádios de Pernambuco, as rádios do Centro-Oeste, elas irradiavam, sem trocadilhos, elas irradiavam seus programas por todo o interior do Brasil. E os produtos anunciados no Rio de Janeiro eram os mesmos anunciados, quer dizer, os mesmos da força de expressão, eram praticamente, grande parte, os mesmos do que os anunciados em São Paulo, em Pernambuco, em Goiás. Por quê? Porque as empresas de propaganda, elas não anunciavam apenas produtos regionais, eram produtos nacionais, produtos que eram consumidos e vendidos em todo o país. É uma verdadeira invasão de produtos estrangeiros, né? Exatamente. Mas foi eficiente. Porque o Brasil importava tudo, Claro, né? claro. Nós importávamos tudo. Não tinha indústria, né? Não, nós não tínhamos indústria. Exatamente. Nós passamos a ter uma indústria maior já a partir dos anos 50, que houve uma industrialização maior. Isso aí já foge da minha alçada, mas até onde se pode imaginar, no pós-guerra, com a construção da Siderúrgica Brasileira Nacional, a CSN, o Brasil começou a produzir aço e ser utilizado pela indústria brasileira. É verdade. Mas essas rádios foram se equipando e foram divulgando a nossa cultura, a nossa arte e por todo o país. E as rádios possibilitaram ter recursos humanos mais ricos para utilizar aquele equipamento que vinha de fora, porque eram equipamentos importados. E nós passamos a ter uma qualidade técnica melhor. Não só as rádios passaram a ter o equipamento mais sofisticado, de melhor qualidade, como também as pessoas tinham que ser treinadas para utilizarem aqueles equipamentos. Eram transmissores, e também os receptores, né? Porque não adianta você ter um bom transmissor se você não tiver um bom receptor. E houve também a importação de transmissores, de receptores de rádio com melhor quantidade. Melhor qualidade. E esses transmissores de rádio também, eles transmitiam poderosas emissoras de ondas curtas. Todas as melhores emissoras do Brasil, tinham as ondas médias, que eram de alcance local, praticamente. À noite poderia alcançar um rendimento melhor, mas durante o dia eram as ondas médias. Durante a noite eram as ondas curtas. E as emissoras todas tinham um alcance de onda curta. Então, tudo que se anunciava tinha alcance praticamente nacional. Os produtos eram produtos nacionais. E progressivamente, as pequenas emissoras de rádio, aconteceu o seguinte: com o alcance maior das grandes emissoras de rádio, as emissoras de rádio do interior passaram a diminuir a sua atuação. Porque quando a gente estava falando aqui, de Noel, que todos os municípios brasileiros tinham a sua estação de rádio. Claro. Né? Você citou Campos, por exemplo,
A gente cita também Petrópolis. Exatamente. Né? A Rádio Imperial de Petrópolis. Então, no sul fluminense, nós tínhamos muitas emissoras de rádio, todas de onda média. E eu me lembro de São Lourenço, Caxambu, Cambuquira, tinha emissoras Todo de rádio. mundo. O Triângulo Mineiro, não é? Uberaba, Uberlândia, Araguari. O interior de São Paulo tinha muitas emissoras locais. E à medida que as emissoras de rádio, as grandes emissoras, foram aumentando o seu alcance, houve uma diminuição na produção artística das emissoras Sim. do interior. É verdade. Se você for rememorar a contribuição enorme que as emissoras de rádio do interior deram artisticamente muito demais. para as emissoras dos grandes Mas era centros. exatamente essa possibilidade, né, Roberto? De ter as emissoras locais, né? E o artista, o talento se desenvolvia lá, pegava o traquejo, né? E vinha daí a pouco, o espaço estava pequeno para ele. Ele tinha que procurar um objetivo maior, né? Um alcance maior para a arte dele. Exatamente. E vinha para as grandes capitais, principalmente para o Rio de Janeiro e São Paulo. Exato, os grandes centros. Exato, Né? os grandes centros. Né? O Rio de Janeiro, prioritariamente, porque, sem dúvida alguma, tinha aqui as emissoras mais poderosas, não só tecnicamente, né? Em verdade, tecnicamente, se equiparavam às de São Paulo, mas o problema mesmo era artístico, né? Era o problema do que é fundamental em qualquer coisa: talento. Talento. E outra, se a gente analisar sob o ponto de vista cultural, também o crescimento das emissoras dos grandes centros quase que começou a abafar as Sim. produções culturais locais. Sim. Né? Você tinha os grupos culturais locais cujo público consumia a sua cultura local. A partir do momento que você chega com uma emissora de rádio de um grande centro, levando grandes programas dos grandes centros, a cultura local, ela... Abafa. Exatamente. Ela abafa. É abafada. Ela é abafada. Então, o poder das ondas curtas teve também esse desdobramento. Esse desdobramento. Que você tinha conjuntos musicais, você tinha orquestras locais, você tinha locutores locais, radiatores locais, músicos locais, que eles passaram a migrar para os grandes centros. Exatamente. Em detrimento da cultura local. Agora, Roberto, o fato real é o seguinte: o talento do brasileiro é tão grande, né, que, independentemente dessa infiltração das grandes emissoras, das grandes capitais, dos grandes centros no interior, mas mesmo assim abafou um pouco, mas não deixou de produzir grandes talentos que depois, obviamente, vinham para as grandes capitais. Então, o que eu quero citar aqui é o seguinte: é que o brasileiro é talentoso demais. Tão talentoso que, apesar dessa coisa, desse abafamento, digamos, com a entrada das grandes emissoras no interior, mesmo assim, obviamente, não se deixou de produzir grandes talentos em todo, música, no teatro, em todo que é tipo de arte. Eu digo arte através de ondas, né, do rádio. Perfeito. Na música, por exemplo, digamos assim, a música de carnaval. Sim. A música de carnaval que se cantava e se pulava no carnaval do Rio de Janeiro era a mesma música de carnaval que se pulava no carnaval de outras capitais de todo o Brasil. Havia quase que uma pasteurização, né? Claro. Quase que uma unificação de todos esses talentos. Então, um fenômeno que poderia ser mais bem estudado seria esse: o papel
do crescimento do rádio na difusão da cultura brasileira. Por um lado, foi importante, o rádio, a onda curta, foi importante porque serviu para unificar o Brasil. Unificar no sentido do idioma, de alguns costumes, de alguns estilos. E foi uma grande contribuição do rádio nesse sentido. Mas, por outro lado, houve um efeito colateral negativo que diz respeito ao abafamento da cultura local. Exatamente. Né? E somente com a boa vontade e o idealismo de produtores locais é que se conseguiu preservar aquela dança típica da Bahia, aquela dança típica do interior de Pernambuco, Isso. aquela dança típica do Nordeste, do Norte, porque graças a essa preservação, que muitas vezes a invasão dos grandes centros abafava essas manifestações culturais. Agora, aconteceu também uma coisa curiosa. Houve uma migração de valores culturais do interior para os grandes centros. Sim, sem dúvida. Porque, por exemplo, já analisando a coisa mais contemporaneamente, o que são os baianos, os nordestinos, que tocam no rádio hoje? Foram produto de uma migração que eles tiveram do interior, lá vieram para o grande centro. E aqui se cresceram e se consolidaram, né? Então é curioso isso, né? Porque essa invasão cultural para o interior que o rádio provocou também trouxe uma migração de valores para o grande centro. É onde eu digo o seguinte, que apesar da infiltração dos grandes centros, o brasileiro é tão talentoso que os talentos que eram lá das cidades do interior acabaram vindo para as grandes capitais, Rio e São Paulo especificamente, e aqui tornaram-se expoentes nacionais. Não tenha dúvida. Isso não é... Eu não estou falando aqui de Caetano Veloso, nem de Gilberto Gil, que já foi coisa dos anos 60. Sim. Vamos falar lá atrás, né? Vamos falar de Luiz Gonzaga. Jararaca e Ratinho. Jararaca e Ratinho vieram lá do Recife, né? Do interior de Pernambuco. Vamos falar de muitos outros cantores que vieram. Caymmi, né? Caymmi veio lá da Bahia. Enfim, Jackson do Pandeiro, Almira Castilho. Exatamente. Os músicos, né? De grande valor, eles vieram também e atraídos pelo grande mercado que o rádio oferecia para eles. Exatamente. Mas aí, voltando à agência de publicidade, eu devo dizer o seguinte, que também, sem dúvida alguma, a invasão das agências internacionais no Brasil veio também fazer com que o setor, a área de publicidade, especificamente brasileira, saísse daquela coisa mais, eu diria até, como poderia dizer? Eu diria pobre. Pobre. Sem nenhum demérito, seria pobre, né? Pobre de criação, né? Eu acho que é o seguinte, não seria nem bem de criação, sabe, Roberto? Porque aí volto a falar do talento brasileiro, que é muito grande, do brasileiro, né? Eu acho que era falta mesmo, sabe o que é? De você ter digamos assim, um target, um caminho, ensinar, isso pode ser feito assim, pode ser feito assado, entendeu? Como é que a coisa podia ser feita? Ao invés de só, entende, a pessoa ficar muito sem ter objetivos maiores. Esse é que é uma coisa muito sutil explicar isso aqui, porque de fato, para que não se cometa, para que eu não cometa nem você, a gente não cometa nenhum erro de informação. Mas o fato concreto é que a publicidade
sem dúvida alguma, com a invasão das agências internacionais, poxa, deu possibilidade a que o talento brasileiro, porque abriu espaço, criaram novos empregos, novos Não né, tenha dúvida. tudo. Então, abriu espaço para que fosse desenvolvido o talento publicitário brasileiro, que nós hoje, em verdade, em publicidade, o Brasil, ele é muito significativo no mundo. Nós temos... Ganhou vários prêmios, né? Isso quer dizer, você vai no Festival de Cannes, por exemplo, os brasileiros ganham muitos prêmios, e por outros festivais mundo afora também, festivais de publicidade. Então, acho que nós temos hoje... Você vai nos Estados Unidos, tem muitos diretores de publicidade em grandes agências que são brasileiros. Exato. Quer dizer, então nós passamos de importador a exportador de talento. E isso se diz respeito em relação à publicidade, exatamente a essa chegada das agências internacionais no Brasil. E, obviamente, para quê? Para poder trabalhar a publicidade no veículo que era um veículo novo, digamos assim. Que era o veículo da moda, né? Que era era a grande novidade, né? Era o rádio, exatamente. Era o rádio. Né? E o rádio se consolidou realmente no final dos anos 30, é que ele se consolidou a partir da abertura do mercado comercial, pela lei de Getúlio, de 32, que vieram os grandes anunciantes. Mas, na verdade, os grandes anunciantes vieram com as grandes empresas de publicidade americanas. E aconteceu, curiosamente, um fenômeno que no início dos anos 40, quando finalmente o Getúlio se optou dar apoio aos aliados, ele aderiu aos aliados, o Getúlio, com grande influência do ministro Oswaldo Aranha, né, que foi o artífice de toda essa textura diplomática que possibilitou, então, o Brasil finalmente entrar na Segunda Guerra Mundial. E, como eu disse anteriormente, havia ainda, geograficamente, uma proximidade do litoral brasileiro com a África e com a Europa, através lá da pontinha do Rio Grande do Norte. E os americanos conseguiram, junto a Getúlio Vargas, a construção de uma base naval americana em Natal. Que essa base americana em Natal possibilitava aos americanos terem um ponto de decolagem ou de aterrissagem de seus aviões em direção à África, em direção à Europa. Estratégico, né? Altamente estratégico, Pois é. Que é o que eles chamavam de trampolim da vitória. E aonde eu quero chegar, vamos dizer assim, Roberto, o programa é de rádio, que história é essa? Não, mas é história de rádio ou é história da guerra? Falando de tudo, Mas acontece que está tudo dentro de um contexto. A instalação da base aérea de Natal pelos americanos, lá em Natal, na base aérea, possibilitou a chegada à região de um grande número de soldados, de combatentes americanos, que se instalaram lá na pista que instalou ali a base aérea do trampolim da Vitória. E os americanos chegaram, o presidente Getúlio Vargas foi ao Nordeste, parece que o presidente Roosevelt, e desfilaram em carro aberto. Houve lá, então, uma invasão, entre aspas, americana na região. E trouxeram de tudo. Eles trouxeram tudo. E no que eles trouxeram tudo, trouxeram também um negócio muito importante, que está hoje no gosto e na vida de milhões e milhões, não apenas de brasileiros, mas de outras pessoas, de outros consumidores pelo mundo todo, que é a Coca-Cola. Opa! Eles chegaram
E os americanos traziam as garrafinhas de Coca-Cola, eles tomavam a Coca-Cola, a pausa que refresca, Coca-Cola. E eles trouxeram a Coca-Cola. Claro, trouxeram uma porção de coisas, mas trouxeram a Coca-Cola. E a Coca-Cola... Fundamental. A Coca-Cola foi apresentada aos americanos, que consumiam, fazia parte do enxoval de guerra deles, e a Coca-Cola extravasou, literalmente, extravasou por todo o Brasil. E estava sendo consumida também pelos brasileiros. Aí, a Coca-Cola, a fábrica, os fabricantes de Coca-Cola, viram no mercado brasileiro um grande consumidor. Clima tropical, Coca-Cola, a pausa que refresca, Coca-Cola, borbulhante, tudo lembrando frescor, né? Isso. Então, havia também um interesse da Rádio Nacional como emissora incorporada ao patrimônio nacional. Desde 1936 ela era particular, depois ela foi incorporada ao patrimônio nacional. Então, nos anos 40, ela já era uma emissora do governo. E dentro desta filosofia, se é do governo, se o governo é brasileiro, vamos valorizar as coisas do Brasil. E Coca-Cola, então, foi patrocinar um programa de alta qualidade que divulgava a música popular brasileira de alta qualidade. Este programa chamava-se 1 Milhão de Melodias. Foi um programa importantíssimo, porque só tocava música brasileira, mas música brasileira de qualidade. Música brasileira com arranjos especiais daquele time de maestros que a Nacional possuía. Música brasileira que era consumida junto com Coca-Cola. Então, o programa 1 Milhão de Melodias era patrocinado por Coca-Cola, que via em tudo isso aí uma maneira simpática de aderir à simpatia. Simpatia é meio redundante, né? Mas tudo bem. Deixa eu tomar uma Coca-Cola aqui para melhorar a verborragia. Refrescar. Mas então, esse programa 1 Milhão de Melodias marcou época no rádio brasileiro, porque foi pela Rádio Nacional em 1942, que justamente foi o ano que a Coca-Cola chegou ao mercado brasileiro. Vamos ouvir aqui a abertura desse programa. 1 Milhão de Melodias. 1 Milhão de Melodias, ainda dos anos 40. Desculpem a gravação, não está muito boa, mas tudo bem. Faz parte. História é história. É isso aí. No ar, 1 Milhão de Melodias. Ouvintes e amigos de Coca-Cola, muito boa noite. Coca-Cola, única, a bebida da qualidade insuperável, estima que todos tenham um bom divertimento com estes momentos de música que agora estão sendo oferecidos em 1 Milhão de Melodias. O cartaz musical de tradição no rádio que continua apresentando retratos sonoros dos maiores compositores populares do mundo. Pois é. O meu amigo de Noel logo identificou a voz desse locutor. É verdade. Quem era? César de Alencar. Isso, César de Alencar. Antes de ser animador de rádio, ele era locutor da rádio. Uma bela voz, né? Ele sempre teve voz bonita, né? É. O programa 1 Milhão de Melodias reunia a nata dos músicos, da orquestra, dos maestros, dos cantores da Rádio Nacional. Ele era escrito ele começou a ser escrito por José Mauro. José Mauro, grande José Mauro. É bom que se fale um pouquinho aqui do Zé Mauro. Fala aí. Que ele tem uma importância muito grande na história do rádio brasileiro, né? Porque ele conseguiu, quer dizer, quando ele modificou, porque a rádio era broadcasting, na verdade, Roberto,
E ele criou a Rádio Tamoio com aquela só disco e olha, afetou a Rádio Nacional, hein? Ainda na Rádio Nacional. Ele era arrojado, né? É muito arrojado. A Rádio Nacional ainda no auge, né, com um elenco fantástico. 56, 57. 57. 57. Foi em 57, porque eu trabalhei na Tamoio até dezembro de 56. Em janeiro de 57, eu fui servir ao Exército. E aí eu saí da Rádio Tamoio, até porque eu não iria continuar, porque estava entrando o José Mauro com música exclusivamente. Por isso que eu guardo bem, foi em janeiro de 57 que a Tamoio aderiu aos bacharéis da música, né? Música. Então, só bacharéis que, do disco. Do disco. Só que vou fazer essa observação aqui, em relação ao Zé Mauro, que um dia nós temos que fazer alguma coisa com ele, falando sobre ele, né? Então, voltando aqui a 1 Milhão de Melodias, esse programa foi inicialmente por José Mauro, com a participação musical, direção musical de Paulo Tapajós, porque ele estava lá na Nacional, os irmãos Tapajós, né? Ele cantava e era também diretor musical. E os grandes maestros nacional, né? O Radamés, o Lírio Panicali, o Léo Perac, Só fera. Alceu Boquino. Só fera. E era um programa muito bonito, porque era só música de qualidade. A música brasileira recebia uma roupagem muito especial, fugindo, sem nenhum demérito, daqueles arranjos simplórios de violão e regional, etc., bonitos, não tenha dúvida, de valor artístico, mas no 1 Milhão de Melodias era uma baita de uma orquestra, sim, uma baita de um coral, cantores de renome, músicas selecionadas, e o programa era um programa de alta qualidade. Muita qualidade. Muita qualidade. Nós vamos, no próximo programa, nossa história do rádio, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse programa 1 Milhão de Melodias. Foi um programa que marcou época. E ao ar, se não me engano, às quintas-feiras, às 9h30 da noite, era noite, né? Por aí. Porque o horário nobre de rádio era de noite, né? Sim, como é da televisão. Agora é televisão. Qual é o horário de nobre do rádio agora, de Noel? Olha, rapaz, agora, não, é verdade, você sabe que houve uma época que era tarde. Era tarde. Quer dizer, varia aí até 7 horas da noite, mais ou menos. Até a Voz do Brasil. Exatamente. Que agora a Voz do Brasil, de manhã também era considerado um bom horário. Tem uma diversificação muito grande. São fases, né? São fases, até porque de interesse. Por exemplo, os programas matinais de 9 até meio-dia, por exemplo, tinham muita audiência, que as pessoas... havia essa concepção de que a dona de casa ficava ouvindo rádio e fazendo comida. Exatamente. Na verdade, na cozinha. Ouvindo rádio e lavando roupa. Exatamente, né? exatamente. Aí depois já, mais adiante, que eu estou dizendo, o horário da tarde de rádio, de 3 horas em diante, até às 6, 7 horas, passou a ser horário nobre. Isso é muito... Eu acho que é de acordo até mesmo com a época, né? Porque agora, desculpe, agora com esse negócio de tantas emissoras evangélicas, no meu modo de ver, com uma forma distorcida que para a finalidade mor do rádio, né? E aí uma opção de coisa de evangelização, em suma, eu não quero entrar nesse mérito, porque cada um tem sua religião, mas a gente sabe que muita gente entrou, comprou rádio, fez fortuna com rádio, está rico com rádio, não é para o bem de ninguém, é para o seu próprio bem. Não é? É para o bebê, bem do bolso. Bem do bolso. Não é exatamente para difundir a educação. Não, de jeito nenhum. É simplesmente para difundir a dominação, para poder fazer... A catequização, né? A ovelização também.
Exato. Se o Ciro nos ouve. Mas vamos em frente, que atrás vem gente. Mas então, para concluir, nós estamos chegando ao final, era dizer isso, a importância econômica para o rádio, que foi a chegada dos grandes anunciantes, das grandes multinacionais americanas, que aqui injetaram verbas de publicidade poupudas que possibilitaram a contratação de equipes técnicas de melhor qualidade, a contratação de equipes artísticas de mais qualidade, melhor qualidade, e também a compra de equipamentos que possibilitaram a difusão, através de transmissores mais poderosos, do som, da mensagem publicitária, da mensagem comercial, por todo um país continental, como é o nosso país, como é o nosso Brasil. No nosso próximo encontro de Noel, eu sugiro que a gente fale da questão da publicidade. Nós hoje falamos da entrada, da chegada e dos efeitos dessa chegada. Da importância, né? Da importância desse momento estratégico e histórico da chegada dos grandes anunciantes ao rádio brasileiro. No nosso próximo episódio, nosso próximo programa, nós vamos falar do desdobramento dessa chegada e dos grandes programas criados pelos grandes elencos das grandes emissoras. Isso. Nós ficamos por aqui, lembrando aos nossos amigos a Era do Rádio Teatro, o meu livro, que já está na sua 2ª edição. Se você quiser adquirir o livro, entre no Instagram, A História do Rádio, ou no Facebook, A História do Rádio, e lá tem um negocinho ali que você clica para adquirir o livro. É só chegar lá, procura, você vai encontrar. E você pode adquirir o livro pela Amazon. Pela Amazon. Deu um branco aqui. Acontece. Deu um branco. Pela Amazon. E você vai poder desfrutar da edição impressa. Eu tenho pela Amazon também a edição que pode ser vista e lida, digital, pelo seu instrumento seu instrumento, que você possa acessar as páginas de maneira como é que é? Digital. É digital. Acho que deu um branco, acho que estou precisando não beber tem um pouco problema. d'água. Não dá. Então, meus amigos... Mas o Roberto, Diga. me perdoe. Primeiro, você fez o seu? Fiz. E agora? Agora você faz o seu. Claro. Oh, Se registra. Carioca na TV da Casa Gema. Verde. Claro. A primeira TV Cast do Brasil. É simples. Vai ali, se registra, dá o like, compartilha, avisa todo mundo, fala para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, para o seu tio, para sua tia, para sua namorada, para todo mundo. Porque aqui tem programa para todo gosto. Segunda-feira as coisas do Rio, terça-feira de tudo um pouco, quarta-feira pode sim, quinta-feira Fute História e mais o Luiz Orlando à noite lá com o Showzando. Sexta-feira a Bete Camarão, a nossa rainha aqui, fazendo um programa sensacional com entrevistados espetacular, né? Desse jeito. E à noite ainda tem o Luiz Orlando com sambando. E sábado, meu amigo. Sábado é nós. Somos nós, né? É nós. Fechando com chave de ouro isso a aí. semana, né? Exatamente, né? Pois é, meus amigos, vamos ficando por aqui. Vamos nos encontrar na próxima semana. Eu continuando a falar aqui sobre a importância da publicidade no rádio brasileiro e agradecendo a todos vocês por essa audiência, por nos acompanharem e desejando a todos que aproveitem bastante aquelas mensagens que nós levamos aqui para vocês. Isso aí. O velho rádio está no nosso coração. O velho rádio
está no coração do Di Noel. E do Roberto. E o velho rádio está no coração de todos vocês. Agora, de uma forma diferente, digitalmente, né? Aqui pela internet. Mas não deixa de ser o rádio. Exatamente. Grande abraço para vocês. Isso aí. Saudações radiofônicas. E viva o rádio. Viva o rádio.